Uma das coisas que eu mais estou me perguntando nos últimos tempos é: o que será que aconteceu com o traje de super-herói do Kid Danger após o sacrifício do herói no final da série Harry Danger? Será que foi rasgado, jogado fora, enterrado, queimado ou só guardado mesmo? E por que que o novo traje do Henry, que agora é o Danger Man, é vermelho e não é da mesma cor que o novo superpoder dele, que é verde? Pois a Força Danger segue esse padrão de ter o traje da mesma cor do poder. E o Henry, pela lógica, também deveria seguir esse padrão, não é? Ou será que não? Olha, vamos falar sobre essas questões dos trajes do Henry Hart no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Luiz e o Henry Hart teve diversos trajes. Só no primeiro episódio de Harry Danger, o perigo começa, ele vestiu um traje que parecia muito um tipo de traje do Capitão América do Paraguai, ou algo assim. Sem escudo, mas com capa. Capitão América de Chernobyl, muito top. Um outro traje que ele usou foi um que parecia uma roupa mais comum, só que brilhante e com um óculos que seria meio que uma máscara. E um outro traje que parecia mais uma roupa da Chapeuzinho Vermelho, porque era literalmente um Chapeuzinho Vermelho aquilo ali. É só imaginar a Chapeuzinho Vermelho sendo uma super heroína que fica idêntico. E também um traje amarelo que talvez parecia, sei lá, não sei o que parecia. Eu não tenho palavras para distinguir com o que esse traje se parece. Eu queria saber onde o Capitão Man tirou essas roupas, esses trajes estranhos. Brincadeiras à parte, ao longo dos quase 6 anos que se passaram em Harry Danger, de 2014 a 2020, o Harry começa a série com 13 anos e termina com 18/19, é mais ou menos isso. O traje do Kid Danger foi sendo trocado, porque o Jace Norman estava na fase de crescimento, então ele estava crescendo e tinha que trocar o traje para não ficar apertado e nem desconfortável. Coisa que muitos já reclamam, que seus trajes de super-heróis são meio desconfortáveis. Acredito que eles botaram até um traje mais largo, um traje bem diferente no Harry quando ele foi para a Dystopia, por causa do próprio Jace Norman ter cansado de usar um traje daquele tipo, que usa máscara, que aperta muito. Enfim, o traje do Kid Danger nunca mais foi visto após o fim de Harry Danger. Bom, a máscara do traje em si estava toda destruída, né? Porque o Drax acabou rasgando ela. E eu pensei em algumas possibilidades do que pode ter acontecido com o traje. A primeira seria eles terem guardado o traje e levado para algum lugar do Ninho do Man. Isso porque em um episódio da primeira temporada de Danger Force, o outro traje antigo do Capitão Man é visto no clone do Capitão Man, no Monst, colocam nele. Então, se o antigo traje do Ray estava por ali, quem sabe o antigo traje do Henry também esteja. E uma segunda possibilidade seria o traje ter sido jogado fora, ter sido descartado simplesmente. O Henry pode muito bem ter pensado em jogar fora, porque ele desistiu de ser o Kid Danger. Ele já não queria mais isso. E talvez essa fosse uma forma de se livrar. Ele achou melhor jogar fora para seguir em frente. E uma terceira possibilidade se enquadra um pouco nessa segunda, que seria o Henry ter queimado o seu traje, destruído o seu traje. Eu não estou exagerando não, eu estou apenas comparando isso com um acontecimento que teve com um outro super-herói que o Kid Danger é baseado, no caso o Menino Prodígio, o Robin. Quando Dick Grayson desiste de ser o Robin para sair da sombra do Batman e de Gotham City, ele queima o seu traje de Robin. Isso é basicamente bem resumido por cima o que aconteceu na série dos Titãs, que está disponível lá na Netflix. Só que eu não sei se o Harry teria a coragem de fazer isso, sabe? O Dick Grayson fez porque ele estava na base do ódio, da raiva mesmo. Ele meio que já estava querendo apagar o seu passado como Robin. Eu não sei se o Harry teria essa ousadia de querer queimar um traje. Uma quarta possibilidade, que é uma das melhores, é o traje ter ficado dentro do caixão do Kid Danger no funeral. Mesmo que o caixão não foi aberto no funeral, até porque ele foi dado como morto para os cidadãos de Suellville, e se o caixão tivesse aberto, todo mundo ia ver que não tem corpo ali. Então o caixão provavelmente estava vazio, ou quase isso, já que o Henry queria mesmo se livrar dessa vida para viver outras aventuras em outro local. Então, pensando assim, ele pode mesmo ter deixado o traje dentro do caixão, simbolizando que aquilo ali morreu, que aquilo ali já era. E seria até um tipo de homenagem bem diferente, apesar de já ter tido 2 estátuas do Kid Danger no funeral, no final da série, que é basicamente uma homenagem, e que eu, sinceramente, queria muito ver alguém usando o traje do Kid Danger. Alguém que não fosse um Henry, usando o mesmo traje que ele. Não porque eu queria ver um substituto para ele, e sim para gerar uma história interessante em Danger Force,
com o plot twist, mesmo nós já tendo uma espécie de Kid Dangers, que é a própria Força Danger, Danger Force. Então, qual dessas opções você acha que é a certa? Comente aí que eu vou estar lendo. E agora, o porquê que o Henry tem um campo de força verde, mas tem um traje que é vermelho. Isso aí até faz me lembrar de Power Rangers. Bom, as 4 crianças ao lado do Henry acabaram tendo contato com a arma ômega, que acaba explodindo e mandando uma radiação que dá poderes a eles. O Bowser ganha telecinese com uma cor azul, a Chapa uma eletrocinese com uma cor vermelha, a Mika o super grito, prata ou branco, e o Miles teletransporte a amarelo, e claro, sem me esquecer das visões, que também tem um efeito amarelo quando ele as tem. E os trajes deles são correspondentes às cores dos superpoderes, mas o Henry, que ganhou o poder da mesma forma, não segue esse padrão, não segue isso. Primeiro, nunca foi uma regra ter um traje e o poder da mesma cor do Dangerverse, né? Se eu fosse nesse universo, eu poderia muito bem ter um traje laranja e ter um poder preto. Por mais que seja legal o poder e o traje ser da mesma cor, visualmente falando. Só que não é uma obrigação de jeito nenhum. Por exemplo, o Capitão Man tem um traje azul, praticamente inteiro azul, só outros detalhes de outras cores, mas ele não tem um poder azul. Na verdade, o poder dele nem tem cor. E além disso, pode ser que o Henry teria sim um traje de super-herói verde, por causa dele e do Jasper terem estourado uma bola de chiclete na cena de distopia que aparece no final de Henry Danger. Mas a teoria feita pelo canal gringo do YouTube MineZ é que não deu tempo de fazer um novo traje para o Henry, pois ele meio que apareceu de última hora em Danger Force e ainda no meio de uma grande pandemia global que a gente está passando. Então até que faz sentido, mas ainda tem um outro porquê disso. E que pode fazer mais sentido ainda é que o traje dele, vermelho escuro e preto claro, é por causa de distopia, porque distopia é sombria. Olha, se vermos o traje do Jasper, é um traje mais descolado, e o traje da Charlotte também não é um traje comum, não é um traje como outros heróis de Smallville. E se o traje do Henry fosse verde, ali em distopia, pode ser que não se encaixaria bem com o tom da cidade. E pelas fotos de bastidores, antes a jaqueta do Henry era inteira preta, mas foi feito detalhes vermelho escuro. Eu acho que até para não ficar só preto, não ficar muito simples, e quem sabe eles tenham pensado até em colocar detalhes verdes como o poder deles, mas eles viram que esteticamente não combinaria com o tom de distopia. E se eles tivessem Smallville, eu acho que não teria tanto problema colocar o traje verde como campo de força, mas ele está em distopia mesmo. E por falar nisso, a cor verde do campo de força se deve ao fato da mangueira da arma ômega, que o Henry acabou tendo contato, ser uma mangueira verde, que mandou uma radiação verde para ele. E é uma referência também aos efeitos especiais da série, principalmente os efeitos que saem quando os heróis estouram uma bola de chiclete, que é verde. Eu achei interessante eu comentar essa parte do traje do Henry, que poderia ter sido verde, e o porquê que não é verde, o porquê que é vermelho, pois eu vejo vários comentários de muita gente falando sobre isso, alguns concordando que deve ser sim verde o traje, e outros não, que o traje vermelho está ótimo do jeito que está. Já eu acho que os dois ficariam bons. Só que o verdadeiro, o vermelho, combina mesmo com o tom de distopia. Afinal, pergunta para o Batman se ele usa verde em Gotham. Ele não usa verde em Gotham, apesar que também não faz sentido você perguntar isso pro Batman, não faz, né? Mas ok. E deixa aí nos comentários qual traje você prefere, verde ou vermelho, e por que você prefere tal cor. E dá-lhe Dangerverse. Deixe seu like e se inscreva no canal.